Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham pelo sistema de TV Cairóis. Deus abençoe a todos. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, que todos sejam plenamente abençoados. Estamos começando agora mais um culto da família, onde iremos fazer uma rápida meditação num trecho ou em algo aqui da palavra de Deus. E você certamente será abençoado, certamente você será alvo das bênçãos do Senhor. Então eu peço que você permaneça aí conosco, será uma satisfação ter a sua presença aí, juntamente conosco, para cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar agora nesse momento, dando início a este importante trabalho que é o culto ao Senhor. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Pai, pela tua bendita e eterna misericórdia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Vem manifestar o teu favor continuamente sobre a vida de cada um, ó Pai, inclusive dos que estão aqui conosco, ó Deus, agora, para te engrandecer e para invocar o teu nome. Vem reinar sobre a nossa vida, domina a nossa alma, domina o nosso corpo, domina o nosso espírito, ó Pai. Que por completo nós estejamos na tua direção e estejamos, ó Pai, na tua inspiração. Nós te suplicamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito provavelmente você hoje teve um dia dificultoso, um dia marcado pelo cansaço, pela correria, ou não, mas de uma forma ou de outra, este momento é um momento oportuno para você agradecer a Deus, para você louvar a Deus por este dia. A palavra de Deus nos diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então se alegre na presença do Senhor, busque a presença do Senhor e agradeça por tudo que Ele tem realizado na sua vida, na sua casa, na sua família, e por tudo que Ele ainda vai fazer. Ele vai fazer coisas grandiosas, coisas espetaculares na trajetória da tua vida. Eu gostaria de meditar com você rapidamente sobre algo muito importante. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 7. A palavra de Deus nos diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Graças a Deus. Eu gostaria de falar hoje com você, meditar juntamente com você, sobre algo muito importante que está no nosso dia a dia, que está nas nossas relações, que está presente em muitas e muitas circunstâncias do nosso convívio. Gostaria de falar para você ou com você um pouquinho sobre sentimento de culpa. Você já parou para pensar quando é que esse sentimento se manifesta na nossa vida? A princípio, culpa é resultado de um delito, é resultado de um pecado, é resultado de uma transgressão, de uma violação de um determinado princípio, de uma determinada diretriz, de uma determinada lei que proíbe algo, que não permite o avançar sobre algo. E nós sabemos que o mundo é caracterizado por diretrizes. O mundo é caracterizado por regras, o mundo é composto de princípios, enfim. Desde o princípio, desde o início lá no jardim, o Senhor disse:
para Adão: olha, você vai poder comer de tudo, menos da árvore, da planta, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela ali você não toca. E vários outros contextos. Depois nós vemos que o texto aqui lido no versículo de número 7 de Romanos, capítulo de número 7, claro, isso aqui se deve ou está se tratando de uma relação da lei, que era o regimento que movia ou que conduzia a dispensação do Antigo Testamento, e está relacionada à graça, que é agora o regimento agora do Novo Testamento, dessa dispensação na qual nós estamos inseridos. Todavia eu peguei como base para nós sabermos diferenciar quando existe culpa e quando não existe culpa de fato, porque esse sentimento de culpa, que é o sentimento sinalizador ou sentimento indicador de um erro previamente cometido ou cometido anteriormente, ele cruzou o meu caminho, ele cruzou o seu caminho. Não há ninguém, desde os mais novos, desde as crianças até os mais velhos, que algum dia na sua vida não tenha cruzado ou não está cruzando essa situação de ser envolvido por um sentimento de culpa. E nessa situação nós temos aqui dois conceitos básicos. Quando é que é culpa? O que é culpa? A culpa é um fato objetivo. A culpa é a existência real do cometimento ou da transgressão de um determinado delito. Ou seja, é quando de fato a pessoa cometeu o erro. É quando de fato a pessoa transgrediu ou violou os limites que estavam previamente determinados. Agora, sentimento de culpa é quando há um alarme falso. É quando esse sentimento vem indicar que houve erro, que houve a manifestação de um delito e que na verdade não existiu o delito. Só existiu o sentimento, foi um alarme falso. É claro que para a pessoa que está vivendo isso, para a pessoa que está envolvido nessa situação, a realidade é que ela é culpada. E muitas das vezes não é, de fato, culpada. Então isso é um negócio muito sério, porque esse sentimento de culpa pode ser um elemento esmagador, pode ser um elemento destruidor, pode ser um elemento nocivo para comprometer a vida da pessoa. Isso pode se tornar um fardo, isso pode se tornar um elemento desencadeador de vários tipos de enfermidades, inclusive enfermidades psicossomáticas. E nós devemos tomar cuidado com isso. Estudiosos dizem que esse sentimento de culpa é exatamente o ponto de maior frequência de encontro entre a psicologia e a religião, porque na verdade isso envolve a todos, e nós devemos tomar cuidado com esse negócio. É necessário que nós tenhamos um real conhecimento das circunstâncias que nos envolvem, e nós temos conhecimento daquilo que é e daquilo que não é pecado, daquilo que é e aquilo que não é transgressão ou considerado transgressão por Deus. Envolvendo esses aspectos é que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 14, capítulo de número 15, quando envolviam dois povos diferentes, o povo judeu e o povo gentil. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda estavam dominados pelos preceitos da lei, e os gentios que haviam também aceitado Jesus, mas tinham ciência, agora estavam em liberdade com Cristo, estavam em liberdade e se usufruíam da liberdade que o Senhor lhe concedera. A questão é nós sabermos fazer os limites, o que convém e o que não convém, porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm.
todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E ele ainda diz, isso está lá em 1 Coríntios, está no capítulo 6 e está no capítulo de número 10. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então é necessário que nós façamos algumas delimitações. E se nós tivermos uma real ciência dessas delimitações, isso em muito nos ajudará a ficar livre desse sofrimento chamado sentimento de culpa. A palavra de Deus é muito clara em dizer que Deus não tem o culpado por inocente. Isso está lá em Naum, profeta menor Naum, capítulo 1, versículo 3. Lá diz que Deus não tem o culpado por inocente. Mas eu dizer que Deus também não tem o inocente por culpado é verdadeiro. E nessa situação que envolve culpa e sentimento de culpa apenas, ou os dois, nós vemos aqui a classificação de pelo menos 3 aspectos circunstanciais diferentes uns dos outros. Eu falei que nessa situação que envolve culpa real e sentimento de culpa apenas, ou os dois ao mesmo tempo ou simultaneamente, nós vemos pelo menos 3 situações diferentes ou distintas nas quais as pessoas estão envolvidas ou podemos estar envolvidos. A primeira situação é quando a culpa não é real. Ou seja, a culpa ela é irreal, ela não existe. E o sentimento de culpa é real. O sentimento de culpa, o elemento indicador ali de alguma coisa ou de alguma suposta coisa errada ou de um suposto delito é real. Eu repito dizendo, a primeira situação que envolve as pessoas é esta: quando o sentimento de culpa é real, é uma realidade, mas a culpa, na verdade, ela é irreal, ela não existe. Isso é muito comum acontecer quando as pessoas se deixam ser dominadas nos círculos religiosos, ser dominada pelo legalismo religioso. O legalismo religioso é um conjunto de preceitos ou de regras humanas que são utilizados ou que são dotados para ser elemento norteador da vida religiosa dessa pessoa ou do seu relacionamento para com Deus. E que esses preceitos religiosos, essas regras que muitas das vezes são autofabricação, ou seja, são fabricação do próprio homem, elas não servem para edificar a vida cristã, elas não servem para ser um elemento basilador da sua relação com Deus, elas não trazem nenhuma consolidação da sua fé. E nós devemos tomar muito cuidado para não ser dominado por esse elemento esmagador chamado sentimento de culpa, quando na verdade a culpa não existe. E tem muitas pessoas que às vezes adotam isso como adotam o legalismo religioso como elemento norteador da sua vida cristã, e às vezes elas mesmas estão dizendo ou estabelecendo regra para si, dizendo: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes quanta gente por ter cortado um cabelo de um jeito, ou às vezes ter ido a algum lugar, não, eu fui a algum banho ali, e às vezes, meu Deus, e agora? E ela anda carregada ou sobrecarregada com sentimento de culpa, e esse elemento chamado sentimento de culpa, sem estar necessariamente acompanhado com a culpa, ou seja, a culpa ela é fictícia. No âmbito da mente de Deus, essa culpa ela é inexistente. E a pessoa fica se culpando, fica se martirizando, fica muitas vezes comprometendo a sua alegria, comprometendo as suas satisfações nas coisas. Seus relacionamentos são estragados, são estrangulados
por causa desse sentimento de culpa. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Há pessoas que se sobrecarregam tanto desse sentimento de culpa real, sentimento real, só o sentimento, mas a culpa não é real. Há pessoas que se carregam tanto, ao ponto de tirar a sua própria vida, ao ponto de abrir mão de tantas coisas oportunas, de tantas oportunidades grandiosas para a sua vida, simplesmente por um alarme falso chamado sentimento de culpa. Era isso que os fariseus e os escribas, dominados pelo legalismo religioso, em Mateus, por exemplo, capítulo 6, capítulo 7, eles queriam fazer, ou Marcos, na verdade, capítulo 6, capítulo 7, eles queriam fazer com que Jesus fosse dominado por esse sentimento de culpa, uma vez que a culpa, na verdade, não existia. Um exemplo disso é quando Jesus curava as pessoas no dia de sábado. Claro que para Jesus não tinha nenhuma culpa nisso. Jesus não estava cometendo nenhum delito, Jesus não estava cometendo nenhuma transgressão, nem violação de princípio. Mas os fariseus queriam, de qualquer maneira, a qualquer força, a qualquer custo, impregnar na mente de Jesus de que ele estava transgredindo um princípio ali. E nós devemos tomar muito cuidado, repito, para não sermos dominados por esse sentimento de culpa, enquanto na verdade a culpa não existe. A segunda situação que eu quero evidenciar nesta noite é quando a culpa é real e o sentimento de culpa é irreal. É quando a pessoa está cometendo erro e na verdade não há nenhum elemento indicador na sua mente, porque a sua mente já está cauterizada, a sua mente já está num estado de frieza tão profundo que ele vive de cometer erros, ele vive de cometer pecados, ele vive de cometer transgressões e parece que nada lhe aconteceu. E eu repito dizendo que esse sentimento de culpa envolve ou já envolveu a todos. Desde ultrapassar alguém de maneira ilegal no trânsito, desde avançar o sinal vermelho no semáforo, desde deixar de dar uma esmola ali, deixar de manifestar uma ajuda a alguém que muito encarecidamente solicita a você, e você às vezes não quer fazer o mínimo esforço de realizar aquela ajuda, e você vai para frente, daqui a pouco aquele sentimento de culpa lhe envolve. Deixa eu lhe falar, há pessoas que estão tão especialistas em cometer o erro, ou os erros, as transgressões, a violação de princípios, de leis, que elas já estão com a mente cauterizada. Elas são capazes de matar pessoas, elas são capazes de roubar, de assaltar tranquilamente e chegar ali, continuar a sua vida na maior naturalidade. Inclusive vai dormir e consegue dormir, inclusive vai almoçar e consegue almoçar. Enfim, continua a sua vida da maneira mais normal possível. Normal aos olhos dos homens, porque na verdade a sua mente está cauterizada. Ela já está insensível. A insensibilidade é o elemento dominador da sua mente. Isso é muito preocupante. Isso estava acontecendo com um rei chamado Davi. Havia cometido erros gravíssimos, violações e pecados terríveis, e estava se conduzindo da maneira mais normal possível. Foi necessário que Deus levantasse um homem chamado Natã, um profeta, para ir até a sua presença e repreendê-lo, porque na verdade ele estava com culpa. A sua culpa era real e o sentimento de culpa era irreal. Não existia nenhum elemento que indicasse o painel, digamos assim, do veículo da sua condução estava sem funcionamento, estava no estado de desfunção ou de disfunção.
E nós devemos tomar cuidado com isso. A nossa vida é como fosse isso mesmo, um carro dotado de um painel com inúmeros indicadores ali, que sinaliza alguma coisa. E esse painel, na verdade, não é o cerne da situação, mas ele funciona como sinais, como elementos indicadores. É como fosse a nossa vida movida por sentimentos. Os sentimentos, eles devem existir, mas devem existir apenas como elemento indicador. Eles não são, na verdade, o conteúdo da coisa. Agora, o perigo é quando nós nos tornamos pessoas com a mente cauterizada, de modo que os sentimentos já não indicam mais nada, e a pessoa está mergulhada no erro, mergulhada na situação, que é uma verdadeira catástrofe para a sua vida, e ela não para refletir um pouco sobre as suas tragédias cometidas, as suas violações, as suas transgressões cometidas no dia a dia. Essa é a segunda situação. A terceira e última situação que eu gostaria de lhe falar nesta noite é quando existe o sentimento de culpa e existe também a culpa. Ou seja, o sentimento de culpa é real, mas a culpa também é uma realidade. Lembram do filho pródigo, quando pediu a sua parte, a parte que lhe pertencia ao seu pai? Ele se dirigiu ao seu pai, pediu a parte que lhe pertencia e foi viver uma vida pródiga, gastou tudo de uma maneira dissoluta. E quando a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 17, e caindo em si, ele disse: eu retornarei ao meu pai. Chega lá, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que houve aqui, na verdade, foi, quando a Bíblia diz e caindo em si, houve a manifestação do sentimento. E depois houve o reconhecimento que a culpa era real. Ele voltou e fez diferente. Porque, na verdade, muitas pessoas agora estão me assistindo. Pessoas que estão envolvidas num sentimento de culpa. Isso tem esmagado a sua mente. E nesta noite o Senhor quer neutralizar o poder desse sentimento de culpa, quando na verdade não existe culpa. E o Senhor também quer fazer com que você, que está sendo ou está mergulhado num contexto de culpa real, e os seus sentimentos de culpa estão neutralizados, estão zerados. Ei, arrependa-te. Porque não é pelo fato de você não ter sentimento de culpa que você será considerado inocente. O Senhor não culpa aquele que está no primeiro estado de situação aqui, que tem apenas sentimento de culpa, mas a culpa não existe. Esse, o Senhor não o categorizará como culpado. Assim também como aquele que não tem sentimento de culpa, mas a culpa é real, esse também o Senhor não lhe classificará como inocente, porque o que vai determinar as suas consequências, ou que vai determinar se haverá penalidade ou não para você, é se você está ou não movido pela culpa, é se existe ou não a culpa no contexto no qual você está envolvido. Ei, o melhor caminho diante dessas situações onde a culpa existe, que é a segunda situação e a terceira situação que eu mencionei aqui, havendo ou não sentimento de culpa, nesta noite o Senhor te conclama, nesta noite o Senhor te convida a trilhar pelo caminho da tristeza. Que tristeza? A tristeza que promove arrependimento na tua vida. Aí você vem falar de tristeza? Sim. Na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, há dois tipos de tristeza. Tem a tristeza que produz arrependimento.
arrependimento que provoca mudança de vida, arrependimento que faz com que você saia do estado de culpa, que você receba o perdão de Deus, que você tenha o seu passado neutralizado, apagado, que você tenha as suas dívidas riscadas por aquele que realmente tem poder de aniquilar a tua dívida passada e te dá o direito de salvação. Isso sim, sentimento de tristeza, uma tristeza construtiva, uma tristeza que caminha para o alvo certo. Agora existe a outra tristeza, que é aquela tristeza carregada de orgulho, de soberba, de individualismo, que não quer descer, que não quer reconhecer. Ela encaminha a pessoa para a morte. A primeira tristeza aqui, que é a tristeza que gera arrependimento, que produz essa mudança, essa transformação de vida, é a tristeza que envolveu o apóstolo Pedro, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, depois de ter se posicionado opostamente à vontade do Senhor. A Bíblia nos fala que ele foi mudado. Ele recebeu o real perdão de Deus. Ele recebeu uma real transformação da parte de Deus. Mas é porque ele trilhou pela tristeza que motivou arrependimento, ou que gerou arrependimento. A tristeza que produz morte é a tristeza que envolveu Judas. Aquele Judas que trilhou por um caminho sem retorno. Ei, pare para pensar nesta noite. Há uma saída para você. Você pode estar com a mais pesada culpa que existir. Ainda há saída para você. Você pode ter violado a lei. Você pode ter transgredido a lei. Você pode ter violado o princípio. Princípio esse que faz com que é o elemento que vai dizer se houve ou não a culpa. Porque Paulo diz assim: se não existisse a lei, eu não conheceria pecado. Porque se não existisse não cobiçarás, não haveria a cobiça. Então deixa eu lhe falar, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha escorregado, por mais que você esteja agora dotado de culpa, há uma saída para você. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. E o Senhor, nesta noite, Ele quer mudar o teu estado. Ele quer te tirar do estado de culpado, para te categorizar como inocente. E o que é capaz de fazer isso? É só o sangue de Jesus. É só o perdão do Senhor que tem esse poder, que tem essa capacidade de lhe tornar um verdadeiro inocente na sua presença. A palavra de Deus nos diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz assim como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda culpa, nos inocenta de todo erro cometido. Porque o sangue de Jesus tem esse poder de lhe tirar dessa masmorra, de lhe tirar dessa fossa emocional chamado sentimento de culpa e lhe colocar no outro patamar, um patamar diferenciado, onde você vai sentir a leveza, onde você vai sentir o que é ser plenamente e perfeitamente justificado com o sangue de Jesus de Nazaré. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua vida, a fim de que você abrace esse poder perdoador do Senhor, esse poder do sangue de Cristo para a tua vida, e você vai sair do estado de culpado e será promovido a inocente, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Bendito Deus, poderoso Pai, guarda de Israel. Senhor, vem ser conosco em nome de Jesus. Manifesta o teu favor, manifesta a tua graça e a tua misericórdia. Reina sobre a nossa vida.
domina o coração e os sentimentos de cada um dos teus servos, de cada uma das tuas servas, ó Pai, que estão agora nos assistindo, ó Deus. Eu te apresento esta vida, ó Pai, que está, Senhor Deus, sendo esmagado, que está sendo esmagada pelo sentimento de culpa, sendo que na verdade a culpa não existe. Eu te apresento este coração, ó Pai Santo, também, que está cauterizado, esta mente, ó Pai Santo, que está insensível, ó Deus eterno, à Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, esta vida que está, ó Pai, mergulhada, Senhor Deus, a fundo na culpa, mesmo assim não é movido, ó Deus eterno, por nenhum sentimento de culpa. Eu te apresento também vidas, ó Pai, que agora, apesar de ter cometido erro, ó Pai, mesmo tendo cometido, Senhor Deus, transgressões das mais bárbaras possíveis, Senhor Deus eterno, mas elas, Senhor Deus, têm sentimento de culpa agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, ó Pai, seja uma situação, seja outra, Pai, Deus de Israel, manifesta o teu favor, manifesta a tua graça, manifesta a tua misericórdia, ó Pai, e vem fazer, Senhor Deus eterno, com que o teu sangue, ó Pai, venha predominar sobre cada uma delas, sobre cada um deles, ó Pai. Reina, Senhor Deus, em o nome de Jesus, ó Deus, purifica cada um com o teu sangue, nós te suplicamos, ó Deus. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Arrependa-te e você verá o quão glorioso é viver uma vida mudada como consequência do verdadeiro arrependimento e do verdadeiro perdão de Deus. Eu quero já agradecer pela sua presença. Você que está aí conosco até agora, Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus abençoe toda a igreja, Assembleia de Deus Missão em Marabá. Deus abençoe cada servo, cada serva que serve a Ele aqui em Marabá. Deus abençoe cada pastor. Deus abençoe nosso pastor, pastor Salles. Deus abençoe poderosamente com a sua família. E eu estou muito grato pela sua vida. Deus te abençoe. E até a próxima, querendo Deus. Mas antes disso, eu quero ministrar uma bênção, a bênção apostólica sobre a sua vida. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade, seja com cada um dos seus filhos, e todos que são mais que vitoriosos digam amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e até a próxima, querendo Deus.